A paz do Senhor a todos que acompanham a Rede Brasil de Comunicação e o programa Teologia Viva. No episódio de hoje, faremos uma análise dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Fique conosco, o programa Teologia Viva está no ar. Meus amados irmãos, usaremos para o início desse episódio o texto base que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40 e os versículos 25 e 26, os quais dizem: A quem podereis comparar-me? Quem seria igual a mim? Pergunta o Deus Santo. Levantem os olhos para o céu e vejam. Quem é que criou as estrelas? Quem foi aquele que as pôs em movimento, como se fosse um exército bem ordenado? A todas ele chama pelo seu nome. Algumas teorias e conclusões recentes de cientistas desafiaram a interpretação tradicional dos relatos da criação bíblica, em um esforço consciencioso para provar que a Bíblia é cientificamente precisa. Muitos abordam os primeiros capítulos de Gênesis do ponto de vista científico. O problema é que esses capítulos não tinham uma intenção de nos dar uma descrição da criação que respondesse a todos os problemas e fenômenos científicos. Para John MacArthur Jr., no primeiro versículo das Escrituras, cada leitor se defronta com uma escolha simples. Ou acredita que Deus realmente criou o céu e a terra, ou acredita que não criou. Se ele não criou, ele não existe mesmo. Nada tem qualquer propósito e nada faz sentido algum. Se, por outro lado, há uma inteligência criativa, se há um Deus, então a criação é compreensível, é possível, é plausível, é racional. Finalmente, essas são as opções que todo leitor de Gênesis se defronta. Ou o imenso conjunto de organismos complexos e a inteligência que observamos refletem a sabedoria e o poder de um Criador pessoal, e especificamente o Deus que se revelou nas Escrituras, ou todas essas maravilhas, de alguma forma, evoluíram espontaneamente da matéria inanimada e não se pode tirar sentido real de nada. Deus realmente criou os céus e a terra. E há apenas um documento que alega com credibilidade ser o registro divinamente revelado na criação. É o livro de Gênesis. Gênesis 1 e 1 é o único em toda a literatura, em toda a ciência, em toda a filosofia. Qualquer outro sistema de cosmogonia, seja nos mitos religiosos antigos ou nos modernos modelos científicos, começa com a energia ou a matéria sob alguma forma a partir da qual outros seres supostamente derivaram-se gradualmente por algum processo. MacArthur Jr. ainda diz: apenas o livro de Gênesis tenta explicar a origem essencial da matéria, do espaço e do tempo. E no que se refere à criação, o faz de maneira única e singular. Várias interpretações têm sido dadas aos primeiros capítulos de Gênesis, numa tentativa de harmonizá-los, assumindo que existia uma necessidade de fazê-lo. Entretanto, isso não é necessário. Gênesis 1 e 2 contam a mesma história como já vimos. Para os interpretar corretamente, precisamos entender a estrutura sobre a qual eles foram estabelecidos. Deus não revelou a totalidade de seu plano para a humanidade de uma única vez. Ele o fez gradativamente. A cada nova revelação acrescentava mais detalhes ao que já havia sido revelado. Assim também ocorre com a estrutura de Gênesis 1 e 2.
Gênesis 1 e 1 ainda resume a criação que será descrita no primeiro capítulo. Já Gênesis capítulos 1, do versículo 2 ao 31, é uma expansão do que foi dito no início, capítulo 1 e versículo 1. Já Gênesis 1, do capítulo, versículos 2 ao 31, resume a criação do ser humano que será descrita no capítulo 2. Já Gênesis 2, dos versículos 4 ao 25, é uma expansão do que foi dito em Gênesis 1, do 28 ao 31. Os primeiros capítulos de Gênesis são sumamente importantes no contexto doutrinário e religioso, os quais são a base da teocracia judaica. Deus estabelece a visão monoteísta em relação aos povos pagãos, vizinhos de Israel, de um ser supremo, criador de todas as coisas, atuando conforme seus atributos como onipotência, sabedoria, justiça, santidade e verdade. Deus não só criou o homem, como também providenciou a ele o jardim do Éden, o paraíso, dando-lhe uma ajudadora semelhante a ele, dotados de liberdade de escolha e de vontade. Mais adiante, submete-os a uma prova, a fim de que voluntariamente servissem-lhe. Vindo a cair, a desobedecer, e Deus assim anuncia aos culpados uma reabilitação, de maneira que triunfe sobre o investigador do mal. Essa promessa mais tarde é renovada na vida de Noé, também na vida de Abraão e também de Jacó. A aliança com Noé após o dilúvio é a garantia de que Deus não os abandonaria. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 8, versículos do 20 ao 22. Com Abraão, Deus fez um pacto de que ele seria o pai de uma grande descendência, por meio da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. É aqui onde encontramos a renovação da promessa universal do Evangelho. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Conforme observamos nesse pacto, surge uma relação especial, íntima, entre Deus e a humanidade, sendo os patriarcas intermediários do povo sacerdotal que haveria de nascer, veículo da transmissão das promessas divinas até o tempo messiânico. Frente a essas doutrinas, os povos cultos pagãos da antiguidade, como a Babilônia, o Egito, Grécia, Roma, não nos oferecem outras coisas senão divindades absurdas, personificação dos elementos e das forças naturais, dos céus, dos astros e da terra. O culto que se rendia a tais divindades, muitas vezes, era obsceno. Lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 2, o seguinte:
No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O autor sagrado procede em uma ordem lógica, do mais imperfeito ao mais perfeito, para fazer brilhar a onipotência e a sabedoria divina, as quais se manifestam em todas as obras da criação. Revela um ser onipotente, sábio e bom, chamado Elohim, que existe antes, fora e sobre todas as coisas, cuja origem não se fala por considerá-lo pré-existente a tudo criado, trazendo o universo à existência. E antes de especificar concretamente as obras da criação, apresenta-o como um grande arquiteto, tendo como projeto inicial o céu e a terra. A doutrina da criação, num sentido estrito, que implica na intenção ou na distinção radical entre o Criador e a criatura, é tão alta que não foi aceita pelos maiores filósofos da antiguidade. No entanto, forma parte das doutrinas elementares do povo hebreu. Naturalmente, em toda a estruturação das obras nesse relato da criação, vemos uma distribuição lógica, artificialmente organizada em ordem, a destacar certas ideias teológicas, como que Deus faz tudo em sua perfeição, com ordem, peso, medida. Nos diz o livro de Jó, no capítulo 38, os versículos de 4 ao 6, o seguinte: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Já em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 2, nos mostra a atuação do Espírito Santo na execução da criação. Começa dizendo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segundo essa expressão, percebemos o Espírito Santo dando vida e forma à matéria recém-criada. Uma melhor interpretação encontramos nas palavras de Davi, nos Salmos 33 e o verso 6, o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito ou pelo sopro da sua boca. Aqui, o sopro de Deus é considerado não como um elemento do caos, conforme crê as demais cosmogonias, mas numa intenção criadora e vivificadora. A Bíblia ensina que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. Nenhum outro Deus concorre com ele. Não existe força natural própria. Nada recebe sua natureza ou existência de outra fonte. A sua palavra, leis ou ordenanças da criação dão ao mundo ordem e estrutura. A palavra criativa de Deus é a fonte das leis da natureza humana, os princípios da moralidade ou ética, da justiça ou da política, do empreendimento criativo ou da economia, da estética ou artes, e até do pensamento claro ou lógico. É por isso que Salmos 119 e o verso 91 declara o seguinte: tudo está a seu serviço. Não há assunto, tema, matéria que seja filosófica ou espiritualmente neutra. Nesse ínterim, a doutrina da criação nos mostra que tudo que existe foi criado a partir de um vazio físico, diferentemente das mitologias já apresentadas em episódios anteriores, nos quais vemos a criação a partir de alguma coisa já existente, como a água, o fogo, a terra e o ar. Porém,
ao analisarmos a Bíblia, recebemos a revelação de forma precisa de quem é Deus. O versículo 1 do primeiro capítulo do livro de Gênesis diz-nos muitas coisas e Deus fala exatamente 10 vezes. Esse foi, portanto, o método de Deus para criar algo e, como Deus onipotente, isso era suficiente. Falar e as coisas surgirem do nada, dando assim para entender seu poder e capacidade criativa. Já no livro dos Salmos, no Salmo 33, o verso 9, lemos: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Percebemos, portanto, que Deus não precisa de bilhões de anos, pois pode fazer sua criação de uma maneira instantânea. E isso encontramos na primeira página da Bíblia, na qual a vontade de Deus era em 6 dias que tudo fosse criado. Ele poderia ter feito em 6 segundos, mas decidiu fazer em 6 dias. Observe a palavra logo, que encontramos no versículo de número 9. Essa palavra, esse conectivo, essa conjunção conclusiva, temporal, dá-nos a ideia de que a criação foi algo instantâneo. John MacArthur Jr. ainda nos diz cientificamente, Gênesis 1:1 declara o conceito universalmente do espaço, da matéria e do tempo contínuo. Se um desses teve um começo, então todos eles começaram ao mesmo tempo. Se o espaço, a matéria e o tempo são eternos, então não existe Criador e toda a complexidade do universo aconteceu de uma forma acidental ou por acaso. Na exposição do autor, fica evidente que, diante da complexidade existente no universo e a sincronia dos elementos citados, tem que existir um Criador, o qual o hebraico chama de Elohim, alguém com capacidade e inteligência transcendental e preexistente de sua criação. Vários teólogos e exegetas bíblicos partilham de um ponto de vista de que a Bíblia deve ser respeitada, mas não literalmente, afirmando que Gênesis dá testemunho de uma relação essencial e duradoura entre Deus e o mundo. E o faz, dizem eles, narrando uma história simbólica e poética que adota a cosmologia pré-científica de sua época. Essa cosmologia compreendia uma breve história da Terra, uma astronomia geocêntrica em um universo com 3 divisões, com o céu acima, o inferno abaixo do nosso mundo e ideias incompatíveis com a ciência moderna. Porém, as Escrituras transmitem ideias religiosas que nós ainda podemos aceitar, independente de qualquer cosmologia antiga ou moderna. De maneira simples, Gênesis nos fala sobre a criação, a origem, o curso do mal no mundo e os primórdios do povo de Deus e sua redenção, conforme relatado nos capítulos 40, também no capítulo 45 e também 49 do livro do profeta Isaías. No Novo Testamento, continuamos com a ideia de criação e redenção. O evangelista João inicia seu relato conectando com Gênesis. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Nesse texto, o pensamento grego e o pensamento hebraico são unificados, fundindo em seguida a criação com a revelação e o Verbo se fez carne, também do versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de João, revelando assim o propósito da criação na encarnação de Jesus Cristo. O Criador e o Redentor são um. O universo e a Bíblia foram escritas
pelo mesmo autor. Ao observarmos o relato bíblico em sua totalidade, vemos que o Criador também é o Redentor. Deus não finaliza sua obra em Gênesis. A criação traz em si o objetivo para o qual ela atende, o propósito escatológico. O Antigo Testamento identifica o Deus de Israel, aquele que libertou o seu povo da escravidão no Egito, como o mesmo Deus que criou todo o universo. Você pode conferir isso posteriormente no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e os versículos do 12 ao 31. Assim, a redenção do pecador e a manifestação da soberania de Cristo apontam para a finalidade central da doutrina da criação. Segundo o pastor e escritor Falcão Sobrinho, por meio da evangelização, estamos cooperando para o estabelecimento do senhorio de Cristo sobre o valor mais precioso do universo, a alma do pecador. O governo satânico, admitido pelo ser humano desde o Éden, é um governo excêntrico, injusto, que não corresponde aos fins da criação. Por meio da evangelização, Deus está estabelecendo a centralidade da sua palavra no governo moral do universo. Para o autor, a criação sofre com a queda do homem. Na sua desobediência ao Criador, surgiu o pecado, que passou a macular o aspecto de harmonia, de perfeição e beleza da criação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, fornece uma redenção que satisfaz o restabelecimento e a ordem originais. Nesse contexto, o ser humano deve reconhecer sua necessidade de reatar sua comunhão com Deus. Assim surge a redenção por meio do Filho de Deus, o qual se deu pela transgressão do ser humano antes da fundação do mundo, antes do início da criação. Você pode conferir isso depois em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, bem como em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e também no livro de Apocalipse, capítulo 13, e o versículo de número 8. Portanto, evangelizar é anunciar essa boa nova ao mundo com a finalidade de reconciliar a criatura com o Criador. Em Gênesis, 3 proposições teológicas são formuladas. A criação é essencialmente boa, dotada de ordem e coerência. Toda a criação depende de Deus e o Criador é soberano, livre e transcendente, caracterizado pela intenção e vontade. Essas são as características do universo e de Deus em todos os momentos do tempo e não afirmações apenas sobre eventos passados, haja vista seu transcurso histórico. Para o rabino Yosef Bitton, ler Gênesis 1, versículos 1 e 2, deveria ser o suficiente para satisfazer toda curiosidade inata na busca de respostas sobre o princípio. Afinal de contas, seus primeiros versículos contêm a própria narrativa divina sobre esses eventos. Entretanto, sabemos que não é tão simples assim. Os 2 primeiros versículos da Bíblia são, talvez, as frases mais conhecidas, embora também as menos reconhecidas, o que tem levado muitos aos debates intermináveis e consensos distantes. O primeiro versículo claramente declara 4 grandes verdades. Primeiro, Deus existe. Ele é uma realidade. Ele é a única coisa que é verdadeiramente real. Todas as outras coisas são temporais. Segundo, Ele é eterno, transcendente e pré-existente de sua criação. Terceiro, Ele é o único Criador e não existe outro. E, em quarto lugar, Ele é soberano em seu poder. Não existe ninguém que possa
governar sobre ele. Na verdade, a palavra usada para Deus em Gênesis 1:1, como já falamos aqui algumas vezes, é Elohim. Essa é uma palavra plural usada para descrever um Deus único. É então uma palavra para descrever sua unicidade e sua majestade. No pensamento da língua hebraica, isso significa que nosso Deus é muito grande, até mesmo para ser descrito por uma palavra plural. Conforme demonstrado no versículo 1, o Pai é a fonte de todas as coisas. No versículo 2, o Espírito Santo é o possibilitador, o capacitador de todas as coisas, levando-nos a compreender a maestria divina no ato da criação e formação da terra. E o Filho é o motivo principal pelo qual todas as coisas foram criadas. As evidências confirmam isso. Quando se considera de maneira cuidadosa a existência da vida, torna-se bastante simples aceitar que alguma coisa é criada ou não. A Bíblia descreve em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Para Ralph Mancaster, autor do livro Examine as Escrituras, os seres humanos, tendo o entendimento, podem prontamente reconhecer se alguma coisa foi criada com um propósito ou se ocorreu por acaso. Como se alguma coisa criada, projetada ou construída tem uma forma que desafia a aleatoriedade. Ela parece ter um propósito, mesmo com todo o aparato tecnológico, científico, filosófico. Não entenderíamos os desígnios de Deus. Vã seria a busca por respostas sobre as origens, usando apenas as lentes do conhecimento humano. O ato da criação em Gênesis 1 e 2 também nos mostra como somos limitados para tal compreensão. No entanto, demonstra um certo convite e interesse para conhecer quem foi o Criador, as suas marcas. Seus propósitos são convidativos e motivadores para uma aproximação. Nota-se um certo amor pela coisa criada, um certo sentimento por cada detalhe. É como se a criação deixasse uma porta aberta, convidando para entrar e conversar com o Criador, para manter uma certa amizade, um desejo de segui-lo onde for. Diferentemente de uma teoria que apenas satisfaz o intelecto, deixando lacunas no coração. Excluir a doutrina da criação do contexto da vida humana é como saborear a melhor comida e nunca perguntar como foi feita. Ainda citando o rabino Joseph Bitton, a exclusão do ato da criação em relação à origem do universo seria semelhante à exclusão da gravidez na compreensão do nascimento humano. A criação está num nível cujos detalhes estão fora do alcance das nossas mentes e muito além de onde pode alcançar nossa imaginação. A criação ocorreu numa dimensão que é categoricamente diferente das nossas dimensões físicas. Percebemos assim que é evidente que o ato da criação não é algo que nossa imaginação decifraria apenas pelo processamento comum, mas ensina uma verdade pelo fato de crer na Bíblia, em um sentimento de coerência e fidelidade intelectual àquilo que nos cerca. A própria natureza declara de maneira comunicativa com o nosso ser este fato. Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações sobre este assunto, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Berea. Você também pode encontrar no site www.livrariaberea.com
No próximo episódio, falaremos sobre bilhões, milhões ou milhares de anos. Ore comigo nesse momento. Pai querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, pela criação. Nós te louvamos, Senhor, porque de forma amorosa, proposital e de forma a qual nos fizéssemos compreender, Senhor, pela extensão, não só no ato criativo, mas pela extensão dos teus propósitos por meio da redenção, por meio do teu perdão para com as nossas vidas, Senhor. Reconhecer a criação é reconhecer a salvação, é reconhecer o Espírito Santo, é reconhecer os propósitos eternos, é reconhecer que há uma vida eterna, é reconhecer que Jesus foi preparar lugar para nós e que um dia retornará e nos apresentará, nos fará ver, provar, habitar em novos céus e em nova terra. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado por todos aqueles que sabemos que captaram esta mensagem, este conteúdo, e que o Teu Espírito Santo possa guiá-los para mais perto de Ti, por meio da criação. É o que te pedimos, Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa. Não perca. Até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.